Bom, pessoal, esse vídeo, tô só aproximando aqui quase do microfone, esse vídeo ele tem a finalidade da gente trazer um pouco, né, a questão de essa parte, né, formulação, essa parte de formulações de questões para avaliação, para prova em geral. E nesse vídeo eu vou abordar primeiro a temática relacionada à gestão da produção e operações ali, a parte de qualidade também, e depois, num outro vídeo, logo em sequência, eu vou gravar os vídeos em sequência, e vou estar subindo ele para o canal também em sequência, né? Estou gravando hoje, eu vou subir ele daqui a pouquinho, né? Esses vídeos em sequência, um segundo vídeo relacionado a compras e suprimentos, e um terceiro vídeo que ele vai ser relacionado a uma parte de compras, né? Que também é um dos escopos do canal, que tem relação com esse grande temática do canal, que envolve logística e operações, que são estratégias para você negociar junto ao fornecedor, algumas questões que envolvem negociação, e o sound cost, que é o custo que deveria ser. A gente vai abordar em detalhes como é que ele é formulado certinho. Eu vou abordar nesse vídeo, vão ser três vídeos, né, gravados em sequência, no mesmo momento e eu vou subir para vocês no canal, né? Vocês já vão estar assistindo, né? No mesmo dia que eu gravei, eu vou estar subindo eles lá pro canal. Bom, deixa eu só compartilhar com vocês aqui, antes de mais nada, a parte de gestão da produção. Então aqui, ó, deixa eu compartilhar com vocês. Vou só colocar aí, peraí, só um minutinho, deixa eu só compartilhar com vocês a parte que envolve gestão da produção aqui. Bom, tá. Compartilhei com vocês, nem coloquei em modo apresentação, né? Eu coloquei nesse formato e eu vou abordar com vocês alguns pontos, tá? Dentro de gestão da produção, que é um conteúdo, tem uma variedade aí de assuntos bem interessantes que tem relação com o que a gente aborda aqui no canal. Bom, primeiro ponto aqui que eu vou abordar com vocês é esses aspectos aqui, né? Então, deixa eu só colocar para vocês aqui. Bom, aqui a gente tem tangibilidade, estocabilidade, transportabilidade, simultaneidade, contato com o consumidor e a questão da qualidade. Como é que isso aqui poderia ser abordado? A gente poderia formular para uma questão de prova, por exemplo. Com base até em outros vídeos que tem no canal, aliás, vários assuntos que eu vou abordar aqui, esses assuntos já foram abordados em outros vídeos no canal que vocês podem pesquisar. Mas em relação à saída, você tem lá o modelo de transformação, você tem entrada, transformação e saída, e você tem algumas características associadas a essa saída. Então, por exemplo, quando você compara um produto ou serviço, o produto é tangível, o serviço não, o produto é estocável, o serviço não, o produto é transportável, pode ser transportado, o serviço não. Então, uma questão possível que poderia ser abordada com essa temática é a comparação. É você estabelecer, né? Vou formular lá, estabeleça a comparação entre produto e serviço ou explique alguns aspectos relevantes do processo de output, que é o processo de saída. E aí você explique dois aspectos. Aí você vai explicar dois aspectos. Você vai escolher tangibilidade, você vai escolher estocabilidade, você vai escolher transportabilidade, você vai escolher um desses dois dentre esses aspectos e vai explicar ou vai estabelecer a comparação. É bom lembrar, isso já em vídeos anteriores, quando eu abordei questões que envolvem ENAD, questões de concurso de forma geral, eu já havia sinalizado para vocês que comparação é você identificar semelhanças e diferenças entre dois conceitos. Isso, normalmente nas minhas aulas eu abordo dessa forma. Então é como se você tivesse uma tabela e você fosse comparar semelhanças e diferenças entre conceitos. Nesse caso aqui, você vai ter diferenças, por exemplo, em relação ao produto em relação a serviço, que é basicamente essa comparação que é estabelecida aqui. Aí a gente tem outras possibilidades. Eu vou avançar aqui, vou procurar abordar com vocês aqui alguns aspectos. Quatro vezes, né? Eu vou aqui para partes que envolvem
um quadro bem interessante. Também tem um vídeo no canal em que eu abordo a questão dos quatro Vs. E uma questão possível quando você aborda a questão dos quatro Vs é você relacionar entre os quatro Vs aqui. Por exemplo, entre esses quatro Vs aqui, dessa coluna à esquerda, que seria relacionado a baixo volume de produção, e o baixo volume vai desencadear os outros Vs, né? Alta variedade, alta variação e alta visibilidade, que é desse lado. E do outro lado, você tem o alto volume de produção, que vai levar você a ter uma baixa variedade, baixa variação e baixa visibilidade. Também tem um vídeo aqui no canal falando dos quatro Vs, assim como a gente abordou a questão dos aspectos relevantes para output, mas uma questão possível a ser abordada aqui é o seguinte: relacione os quatro Vs, estabeleça uma relação entre os quatro Vs. E aí, uma possibilidade que você tem, né, uma alternativa que você tem, é o seguinte: você vai partir do volume. Então, imagina o seguinte: ó, eu tenho um alto volume de produção. Se você tem um alto volume de produção, você está produzindo em grande quantidade, você entende que volume e variedade têm comportamentos diferentes na produção. Porque, veja, o que você vai explicar aqui? Se você tem um alto volume de produção, você está sacrificando a variedade. Você está priorizando o volume, você está produzindo em larga escala e está reduzindo o teu nível de variedade. Então, você consegue produzir em grande quantidade, mas não consegue produzir em grande quantidade produtos diferentes entre si, muito diferentes entre si. Então, essa é a primeira questão que você vai explicar. Você vai ver que tem essa dualidade, né? Vamos dizer assim, tem ou alto volume e baixa variedade, ou é baixo volume e alta variedade. Então, você vai entender que tem essa dualidade. Um outro ponto, se você está produzindo em grande quantidade, você tem uma expectativa que o mercado ele vá absorver essa demanda, que ele vai, de fato, consumir esse produto. Então, a variação de demanda, o quanto que a demanda oscila ao longo do tempo, é reduzido. É uma baixa variação de demanda. Agora, se você produz em grande quantidade, se você tem uma boa previsibilidade, você sabe que o mercado vai absorver, então a variação de demanda é baixa, qual que é a tendência? Você está produzindo um produto que você tem uma certa propriedade para dizer que o mercado vai consumir. Você tem um grau ali razoável de bom, de certeza, vamos dizer assim, que o mercado vai consumir esse produto. Então você não precisa ter tanto contato com o consumidor, porque na verdade esse produto, esse resultado final da produção, ele não é específico. Ele não é um projeto específico. Então não demanda grande contato com o consumidor. Consequentemente, você tem uma baixa visibilidade, que é um baixo contato com o consumidor. Vejam que aqui, tanto aqui no vídeo que já tem no canal também disponível, já tem algum tempo esse vídeo dos quatro Vs, você pesquisa lá como quatro Vs, você tem, eu mostrei para vocês, demonstrei para vocês a relação entre, por exemplo, entre esses Vs aqui, alto volume, baixa variedade, baixa variação e baixa visibilidade. Agora eu vou abrir um arquivo para vocês aqui, antes da gente continuar, que é o seguinte: vou colocar um arquivo para vocês aqui e vou compartilhar esse arquivo com vocês, que é o seguinte, ó. Eu só vou aumentar aqui, aumentar bem aqui, ó, e vou colocar para vocês esse arquivo. Deixa eu só voltar lá. Eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar o outro, ó, aqui, né? Compartilhando com vocês aqui. Bom, aqui a gente tem uma possibilidade de questão de avaliação, onde nessa questão você vai identificar os objetivos de desempenho da produção presentes nessa questão. Então, por exemplo, vamos relembrar os objetivos de desempenho. Temos lá qualidade, custo,
velocidade, confiabilidade, flexibilidade. Então, temos todos aqueles objetivos de desempenho da produção. Também, se você pesquisar, certamente tem um vídeo aqui no canal abordando isso. Aqui é um exemplo, é uma situação em que você tem que identificar, tem até a pontuação aqui da questão, ó. Você tem que identificar os objetivos de desempenho da produção presentes no texto. Então, você vai recorrer lá, você tem lá os objetivos, já tem vídeo no canal que aborda isso, você tem lá os objetivos, e você vai identificar a presença desses objetivos no texto. Então, você tem, por exemplo, flexibilidade de produtos, tem uma variedade de produtos diferentes. Flexibilidade de composto, você tem a variedade dentro da mesma categoria. Diferentes embalagens, detergentes, diferentes colorações de detergentes. Então, aqui no canal, você também tem vídeos, tá, que abordam a questão dos objetivos de desempenho da produção. Você pode recorrer a eles, mas essa é mais uma possibilidade de questão que você tem identificar os objetivos de desempenho da produção em um texto, num contexto prático, certo? Então, você vai pegar o conceito e vai cruzar, né? E vai identificar com o texto em questão. Deixa eu colocar para vocês aqui. Já vimos os 4 Vs, já vimos os objetivos de desempenho da produção, tá? Ah, interessante aqui, né? Aqui a qualidade intrínseca e extrínseca também pode estar presente dentre esses objetivos de desempenho da produção. É bom lembrar que a qualidade intrínseca é a qualidade inerente ao produto, envolve as características, desempenho, performance desse produto. E a extrínseca é como o consumidor percebe a qualidade neste produto. Então, é uma questão aí possível você precisar, né, se necessário, se identificar os objetivos de desempenho da produção presentes num texto, tá? Então, você vai ter os objetivos e você vai vendo ponto a ponto do texto, marcando para identificar se tem a presença ou não, durante a leitura, desses objetivos de desempenho. Tá? Aqui, as qualidades, a abordagem da qualidade, você pode ter que comparar uma abordagem com a outra, ou, por exemplo, você pode ter a presença da descrição da abordagem e pedir para você identificar a que abordagem se refere. Só para lembrar a vocês, é baseada no produto, é focado no produto, é variável, mensurável. Na produção, focado no processo. E o valor é entender se o produto ele tem uma qualidade a um preço, aí entra a variável preço, a um preço aceitável. Então pode aparecer lá de repente o texto e pedir para você, solicitar a você identificar, né? Aquele conceito se baseia em qual abordagem da qualidade. Deixa eu avançar um pouco mais aqui, tá? Bom, aqui, ó, características da qualidade. Também, né? Você pode, como alternativa de questões em prova, você pode ter uma formulação, você pode ter lá uma teoria, ter lá, uma teoria não, perdão. Você pode ter lá um estudo de caso, um mini estudo de caso, e pedir para você identificar as características de qualidade presentes no texto. Então você pode ter, por exemplo, funcionalidade, a aparência, que é a parte sensorial, a parte visual, confiabilidade, que é desempenho ao longo do tempo, cumprir o que está prometido. Você tem a durabilidade, que é duração, né? Quanto que você consegue permanecer aquele serviço ser prestado daquela forma, nasquelas condições ao longo do tempo. Vida útil de um produto vai estar associado diretamente à durabilidade. Então, essas características de qualidade, elas podem estar inseridas num texto, podem estar presentes no texto, e eu solicitar para você identificar essas características de qualidade presentes nesse texto. Aí você vai ter que justificar. O ideal é que primeiro você tenha mapeado todas essas características, funcionalidade, aparência, confiabilidade, durabilidade, recuperação e contato. Então, primeiro você vai ter essas características de qualidade mapeadas e depois você vai identificá-las em um texto, um pequeno, pequeno mesmo, né? Muito pequeno estudo de caso. O estudo de caso é algo mais, propriamente dito, é algo mais complexo, tá?
Deixa eu avançar aqui. Estou dando uns insights aqui interessantes de questões, tá? Identificação de custo também, né? Pode ter um verdadeiro ou falso para custo de avaliação, custo de prevenção, possibilidade de verdadeiro ou falso também. Ah, um ponto que tem aqui no canal, tá? Tem até a demonstração aqui no canal de custo indireto. Eu explico, né, em detalhes lá o que é custo direto, o que é custo indireto. Uma possibilidade é você demonstrar um custo indireto, como que você trabalha um custo indireto. A gente sabe que o custo indireto você precisa distribuir, você precisa ratear. Então, você precisa ter um critério de rateio para conseguir pegar essa fonte de custo e distribuir. O critério de rateio tem que ter relação direta com o contexto, com a situação que você está abordando. Então, o custo indireto também tem lá aqui no nosso canal, tem um vídeo em que eu faço esse cálculo de custo indireto, esse rateio, para você demonstrar como é que você trabalharia, né? Como é que você poderia atuar com base num custo indireto. Bom, só para a gente fechar aqui, as ferramentas de qualidade, então, por exemplo, diagrama de causa e efeito, que tem aqui no canal, Pareto, gráficos de controle, correlação, é muito importante e tem uma versatilidade de você aplicar, de você utilizar em prova. De que maneira? Você pode pegar uma situação, apresentar uma situação, por isso que é importante entender as características dessas ferramentas de qualidade. Então, você apresenta uma situação e pede para o aluno aplicar uma ferramenta de acordo com essa situação. Então, pode ser um histograma, o histograma trabalha muito com intervalo. Pode ser um diagrama de causa e efeito, você identificar as causas para um problema. Pode ser priorização, que é o gráfico de Pareto. Então, você tem uma formulação, e aí é o gráfico de Pareto para você estabelecer uma ordem de prioridade. São essas possibilidades de questões que você pode abordar também para essa temática, tá? Então, esse vídeo a gente abordou aqui alguns temas que tem aqui no canal, né? Se não me engano, acho que todos eles têm aqui vídeos relacionados e como é que esses temas poderiam ser abordados em questões de prova, né? Se precisasse resolver uma prova, ter uma prova, como é que eles poderiam, que caminhos, né, que a gente poderia ter para esses temas, pessoal. Bom, fechamos por aqui. Vou gravar na sequência o relacionado a compras e suprimentos e depois a parte mais específica de compras e suprimentos, pessoal. Abraço.